Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos exatamente no mês de junho de 1860. Esse trabalho será conduzido pela nossa amiga Aramita, Carla, Álamo, já solicitando que a espiritualidade amiga possa inspirar a todos nós para uma melhor compreensão dessa obra tão importante para o nosso aprendizado em relação à doutrina espírita. Graças te damos, Senhor. Vamos começar com Medicina Intuitiva. É a quarta carta do Dr. Morreri para o Sr. Allan Kardec. E o Allan Kardec tem reproduzido notícias e as cartas desde a revista de fevereiro de 1860, porque a senhorita Godot é uma médium excepcional. E intuição, só para a gente lembrar, é um processo pelo qual os humanos passam, mesmo que involuntariamente, na verdade involuntariamente, para chegar a uma conclusão sobre algo. Seu funcionamento e até mesmo a sua existência são um enigma para a ciência. Então ele vai falar sobre essa medicina intuitiva que temos com a senhorita Godot. Medicina Intuitiva. Plessiboudet, 23 de maio de 1860. Senhor, em minha última carta, dei-vos um boletim das curas obtidas por meio da medicação da senhorita Godot. Estou sempre com a intenção de vos manter ao corrente dos fatos, mas hoje julgo mais útil falar do seu modo de tratar. É bom manter as pessoas a par disso, porque de longe vêm doentes que fazem uma ideia muito falsa desse gênero de medicação e que se expõem a fazer uma viagem inútil ou de pura curiosidade. A senhorita Godot não é sonâmbula, jamais consulta à distância, nem mesmo em meu domicílio, mas apenas sob minha direção e meu controle. Quando estamos de acordo, o que ocorre quase sempre, pois agora estou em condições de apreciar sua medicação, começamos o tratamento convencionado e a senhorita Godot faz os curativos e prepara as tisanas. Numa palavra, age como enfermeira, mas enfermeira de elite e com um zelo sem paralelo, em nossa modesta casa de saúde improvisada. Tisanas. Tisanas são um medicamento aquoso preparado ordinariamente com ervas. E ele faz essa diferença, enfermeira, mas enfermeira de elite, porque estava começando a enfermagem científica. E antes as enfermeiras não tinham esse zelo de lavar a mão, de separar os doentes, de fazer tudo isso. E como ele está dizendo que a senhorita Godot é enfermeira de elite, ela devia ter muito cuidado nas preparações e na aplicação e na feitura dos curativos, que era ela mesma que fazia. Não só isso, né? Eu acredito que a paciência, o amor que ela tinha, né? A empatia pelo doente. Será por um fluido depurador de que seria dotada que ela consegue resultados tão preciosos? Será por sua pertinácia na aplicação dos curativos ou pela confiança que inspira? Será, enfim, por um sistema de medicação bem concebido e bem dirigido que ela obtém sucesso?
tais as 3 perguntas que muitas vezes me faço. No momento, não quero entrar na primeira questão, porque exige um estudo aprofundado e uma discussão científica de primeira ordem. Ela virá mais tarde. Então, ele faz esses 3 questionamentos do motivo por que ela tem cura. Nas outras cartas, ele sempre escreveu que o sucesso que ela obtinha nos tratamentos. Claro que aí, como começou a vir muita gente, ele está dizendo, olha, eu vou logo dizer como ela faz para não ter uma viagem inútil, né? Então, a pessoa estar lá, precisa fazer os curativos, ela que aplica, não é assim, da receita e vai embora, é uma coisa assim, não. E aí ele diz que ele tem uns questionamentos, se é do fluido dela, né? Será da persistência da aplicação dos curativos, ou pela confiança que ela inspira, ou o sistema de medicação bem concebido que ela faz, ou seja, ela tem todo um cuidado de ter esse preparo. E ele diz que a primeira é mais, vamos dizer assim, melindrosa, e só uma discussão científica que virá mais tarde. Ele vai querer entrar em detalhes na segunda e na terceira, né? Ou seja, é fluido, é cuidado ou é a medicação? Fluido ele não vai falar nada. A respeito da segunda questão, hoje posso resolver afirmativamente, uma vez que a senhorita Godi se acha nas mesmas condições que todos os médicos, enfermeiras ou operadores, que sabem levantar o moral de seus doentes e inspirar-lhes uma confiança salutar. Quanto à terceira questão, não hesito mais em resolvê-la afirmativamente. Adquiri a convicção de que a medicação da senhorita Godi constitui todo um sistema muito metódico. Esse sistema é simples em sua teoria, mas na prática varia ao infinito, e é na aplicação que reclama toda a atenção e toda a habilidade possíveis. O profissional mais experiente tem dificuldade em compreender de saída esse mecanismo e essa série de modificações incessantes em razão do progresso ou do declínio da doença. Fica ofuscado e pouco compreende, mas com o tempo dá-se conta facilmente dessa medicação e dos seus efeitos. Ou seja, a segunda questão, se é da persistência dela na aplicação dos curativos e na confiança que inspira. Ele diz que ela está igual qualquer médico, qualquer enfermeira e qualquer operador que sabe levantar o moral dos doentes e inspirar-lhes confiança salutar. Ou seja, ela chega lá de bom ânimo, ela faz a aplicação com toda a higiene, com todo o cuidado que inspirava. E quanto à terceira a questão, que é assim, se a medicação, que ela é bem feita, né, que obtém um sucesso, ele diz que ela faz essa medicação, reclama toda a atenção e toda a habilidade possíveis. E que o profissional mais experiente tem dificuldade em compreender de saída. Ou seja, ela dá uma atenção total, uma habilidade, ela realmente se dedica ao que ela faz, com diligência, persistência, porque assim, tem curativos que dependendo das condições que ele fala, e ela pega os casos mais graves, você precisa repetir diariamente. Tem curativos que de tempos em tempos, às vezes horas e horas, se sai muita secreção, o repetir, o aplicar de novo. E lembra que naquela época ainda não tem gaze, não tem esterilização, e ela faz tudo isso. Ela faz como se fosse algo que estivesse à frente do tempo dela. À frente do tempo dela. Então eu fico imaginando assim, ela deve pegar os panos, ferver bastante, ela tem o cuidado no manuseio das ervas, de fazer tudo. Não é de qualquer jeito, não é. Tem um sistema metódico. Até porque ela utiliza a medicação toda ali de ervas, não é nada, né? Porque quando você fala assim de ordem espiritual, né, pensa que a coisa é bagunçada, não é, né?
Seria longo demais enumerar em detalhes e corrente calamo todo um sistema metódico novo para nós. Ao correr da pena, esse corrente calamo. De maneira corrente calando, ao correr da pena, de maneira espontânea. Ia ter que ser um relatório bem metódico e detalhado. Embora, por certo, muito antigo em relação à idade dos homens em nosso planeta. Eis as bases sobre as quais repousa o sistema que raramente sai da medicina revulsiva. Medicina revulsiva. Tem uma nota no nosso livro de revulsão. Irritação local causada pela utilização de medicamento específico com o fim de fazer cessar um estado congestivo ou inflamatório existente em outra parte do corpo. Revulsivo é assim, quando você... O que é que as pessoas pensam de uma ferida? Que o cascão pode deixar. Não, você tem que arrancar o cascão. Isso é uma revulsão. Onde eu fazia isso quando era criança e nem sabia. Mas não é só arrancar, arranhar, assim. Você tem que tirar, como ele diz, e isso é uma coisa moderna. Ela já sabia dessa revulsão. Na maioria dos casos, a senhorita Godi aplica um tópico extrativo, composto de uma ou duas matérias encontradas em toda parte, na choupana como no castelo. Tópico extrativo são compostos extraídos de planta e que ela usa só para uso tópico, é uso externo. Esse tópico tem uma ação de tal modo enérgica que se obtém efeitos incomparavelmente superiores a todos os nossos revulsivos conhecidos, sem excetuar o cautério atual e as moxas. Cautério é qualquer agente empregado para queimar os tecidos com finalidade terapêutica. Hoje a cauterização hoje a gente conhece como bisturi. Você faz com bisturi elétrico, hoje em dia, uma cauterização. E só esses aplicativos dela tópico era melhor que o cautério atual e as moxas. Moxas era um bastonete de Artemisa que, queimado em contato com a pele de certas regiões do corpo, produzia um efeito comparável à acupuntura. Era aplicar calor, direta ou indiretamente na pele, com um bastão enrolado em ervas. Isso é a moxa. E hoje, isso é usado, é uma técnica da acupuntura. O laser, ele faz a cauterização também? Laser cautera, né? Hoje existe o laser. Hoje o laser faz isso, porque o calor, ao mesmo tempo que ele tira, ele já vai cauterizando. Porque laser usa calor. Às vezes, ela se limita à aplicação de vesicatórios, quando um efeito mais enérgico não é indispensável. Vesicatório é um medicamento externo que, aplicado à pele, provoca a formação de bolhas, de vesículas, forma as vesículas. Ela já sabia a medicina moderna. A habilidade consiste em proporcionar o remédio ao mal, em manter uma supuração constante e variada, e eis o que ela obtém com um unguento tão simples que não se pode classificar no número dos medicamentos. Essa supuração é retirada de pus do local, onde tiver pus. Então, ela faz com ungüentos essa coisa, que pode tirar o pus melhor do que uma cauterização, melhor que um corte, melhor que as moxas, que é com bastão, e pode provocar, fazer as bolhas para o pus. Quando você tem uma feridinha, às vezes não vira uma bolha de pus? Sim. Aí ela prepara ungüentos que faz fazer essas bolhas
de Como pus diz para o poder caboclo, puxa o para poder drenar. São esses Aí ungüentos que é são inspirados. É. Isso que é medicina inspirativa. intuitiva. Intuitiva. Então, ela é intuída realmente a fazer. Porque o Morreri não sabia. Morrer não sabia. Nem a Morrer, medicina não sabia. toda, né? Tanto que... Morrer não sabia. Era isso mesmo. Pode ser assimilado aos ceratos simples e mesmo aos cataplasmas. O cerato era um unguento usado naquela época à base de cera e óleo, tá vendo? E ela já pode ser assimilado aos ceratos, é parecido aos ceratos e mesmo aos cataplasma. Cataplasma era aquele... Quem é mais velho, igual eu, viu cataplasma. Bem Já tem adiante. 50 anos, eu não vi. É preparado de plantas medicinais que você põe em cima para, vamos dizer assim, chupar. As pessoas exatamente. Isso é um cataplasma. Só não sabia que era cataplasma. Chama cataplasma. Aquela folha, né? Era tão chique, né? Aquela Era folha para determinadas doenças, para determinadas infecções. Aquecia e botava, porque dizia que ajudava a drenar, e drenava. Pode ser assimilado aos ceratos simples e mesmo aos cataplasmas. Entretanto, tal unguento produz efeitos duráveis e muito variados. Aqui são sais calcários que aparecem sobre o emplastro. Nos hidrópicos é água. Nas pessoas com humores é uma supuração abundante, ora clara, ora espessa. Pois é, ela prepara esse unguento, que ele diz que é simples, mas que para cada um tem um efeito diferente e tem um efeito mais durável e mais variado que os ceratos e que os cataplasmas. Aqui são sais calcários. O que são sais calcários? É sal sólido e branco, ou seja, parece tipo uns cristais brancos em cima do unguento que ela passa lá do curativo. Mas é que constrói isso? Não, sai da ferida. É por isso que lá em cima ele fala que na prática varia o infinito. Ela faz um unguento e aí onde ela aplica... De um jeito. Isso. Aí ela disse Dependendo que... do caso, aí agora ele vai falar para cada caso o que acontece. Uns são os sais calcários, que é sal branco que aparece. Aparece. Nos outros, nos hidrópicos, é água, que é acúmulo de líquidos. E nas pessoas com humores, que são as substâncias fluidas do corpo, né? Pode ser uma supuração abundante, ora clara, ora espessa, ou seja, é pus. Isso as pessoas Mas tu viste as têm doenças? humores. Tu viste que ela fala que quando ele fala na outra Do menino que tinha a língua bem grande. a língua que bem recuou. grande, as pessoas com feridas, é só casos que já foram desenganados e ela vai cuidando. Enfim, os efeitos de seu unguento variam ao infinito, por uma causa que ainda não aprendi e que, aliás, deve entrar no estudo da primeira questão. A primeira questão vai ser um fluido dela, né? Isso quanto ao exterior. Mais tarde, dir-vos-ei uma palavra sobre a medicação interna e que compreendo facilmente. Não se deve pensar que o mal seja tirado qual se fora um passe de mágica. Como sempre, são precisos tempo e perseverança para curar radicalmente as doenças rebeldes. Aceitai, etc. Morreri. Então, não era uma média de cura, né? Ela era uma média intuitiva. E ela fazia as aplicações Ela era de e cura, né? ia Porque melhorando. ela até... era intuitiva e de cura. E de cura, porque ela mesma aplicava lá tudo e curava. E aí ele está dizendo aqui que agora ele falou da medicação externa, do unguento que ela faz. Ele diz que depois ele vai desvoer uma palavra sobre a medicação interna, que ele compreende facilmente. Mas que são, para te ver, elas são precisos tempo e perseverança. Mas tinha gente que com 15 dias, 2 semanas, mas ela fazia o tratamento de fazer esses curativos diários.
Fiquei imaginando quantos curativos essa moça não fazia. Porque era muita gente que ela atendia, né? Muita gente. Ele relatou mais de 200, ele disse. Mas também ele descreve antes a personalidade dela, né? Uma pessoa meiga, carinhosa. Então a gente vê que também tem uma parte Conduta do fluido moral. dela, da conduta dela. E assim finalizamos esse estudo de hoje, que é muitíssimo interessante, né? A medicina já sabe que o pensamento, o sentimento influencia no corpo. Então a gente já tem uma parte aí também para entender isso, novas informações atualíssimas para entender. Agora é só cuidar da gente. Agradecemos ao Senhor Jesus essa oportunidade de estudo e trabalho e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.